Fala galera, beleza? Bruno aqui. E hoje eu vou fazer um vídeo rápido só para comentar como é que foi aqui o nosso primeiro mês de apostas regulamentadas. Vou comentar aqui alguns pontos que a gente percebeu, começando por uma movimentação dos apostadores em direção às casas que são mais fáceis de ser utilizadas. Não no sentido de fazer a aposta em si, de achar valor, mas sim no sentido de ter menos barreiras para utilizar. Toda essa questão de selfie, de confirmação de SMS, isso enche o saco, né? Sejamos sinceros. Existe já um movimento das pessoas buscarem as casas que pedem menos, ou às vezes nem pedem, enfim, são mais lenientes quanto a isso, né? E embora isso seja legal do ponto de vista do usuário, tem que ter um certo cuidado porque acaba expondo esse usuário a casas que talvez não sejam tão honestas, né? Por exemplo, uma casa pode ter uma usabilidade bacana, uma experiência de usuário acessível e fácil de compreender, mas no fim acaba represando o dinheiro do apostador. E o que eu quero dizer com isso? A casa demora para pagar, às vezes a casa paga só o depósito inicial, e a casa às vezes não paga, né? Tem várias outras pilantragens aí que uma casa pode fazer para atrasar o teu lado. Então fiquem de olho, galera. Não coloquem o dinheiro de vocês em qualquer casebre, porque você pode estar se expondo aí a um risco desnecessário. Façam pelo menos uma pesquisa básica de quem que é o dono da casa, como é que é a experiência dos outros usuários que já passaram por lá e, enfim, não saia simplesmente acreditando que vai dar tudo certo. Segundo ponto, nós tivemos uma redução na oferta de jogos. No final do ano passado, a Secretaria de Apostas do Ministério da Fazenda já editou uma norma lá, excluindo a possibilidade de nós brasileiros fazermos apostas na copinha. Isso enquanto o resto do mundo inteiro fazia, né? E agora, sem nenhuma comunicação oficial qualquer, pelo menos não uma que fosse fácil de achar, eles retiraram quase todos, não, todos os jogos sub-19 da grade de apostas também. É aquele velho papinho do nós queremos te proteger, mas na verdade só estão tirando a liberdade das pessoas fazerem escolhas por elas mesmas. Coisa de um estado paternalista ridículo mesmo. Mas fazer o quê, né? Agora é adeus aos jogos sub-19. Terceiro ponto, e esse bastante relevante aqui, a questão das limitações. No primeiro mês aqui a gente não notou uma diferença expressiva realmente na frequência das limitações. Talvez assim elas tenham acontecido de uma maneira um pouco mais agressiva, com contas novas que a gente não fez rodagem nenhuma, simplesmente começou a passar as apostas de valor lá. Então a gente está fazendo alguns testes aqui ainda para ver se a rodagem de fato aumenta a durabilidade dessas contas ou se a gente só está perdendo tempo e, enfim, deixando de fazer apostas de valor. Mas eu acredito que vai ser uma mudança positiva, assim, a gente deixar um tempo das contas rodando, fazendo umas apostas não tão de valor, assim, só para ver se segura um pouco mais as contas. Pelo lado das casas, a gente já vê que algumas sentem dificuldade em manter todas essas checagens, né, seja selfie, seja SMS, porque todas essas verificações elas vêm com um custo atrelado. E o uso é absolutamente massivo, né? Muita gente acessando. Então eu não duvido que em breve a gente tenha alguma alteração no sentido de deixar mais fácil o acesso às contas, mas bem na verdade só o tempo vai dizer. Quarto ponto aqui, a percepção das pessoas em relação às bets, às apostas. A gente tem um mês de regulamentação aí, embora já tenha passado o pior em termos de mídia, de todo dia estar apanhando na televisão, na internet, sendo qualquer tipo de influencer falando mal de apostas e, enfim, culpando apostas pela economia ruim do país, isso já passou. Mas ainda não dá para dizer que as pessoas têm uma visão positiva das apostas. As bets são imediatamente associadas à lavagem de dinheiro, vício, cassino e tudo que é de ruim. E embora seja recente essa regulamentação, eu não acho que ela vai mudar de fato essa visão das pessoas. Isso é um esforço que demandaria, assim, anos de dedicação, uma campanha realmente focada em mudar essa percepção das pessoas. E eu não vejo isso acontecendo, simplesmente porque não tem um interesse monetário, porque a visão das pessoas negativa sobre as apostas não impede o mercado brasileiro de ser um dos maiores do mundo nas apostas hoje em dia. Então, mudando ou não a percepção de todo mundo, no fim das contas, pra gente não faz tanta diferença. Enfim, viver de apostas está cada vez mais desafiador, seja pelas dificuldades impostas pelas casas, seja pelo acesso às contas, seja pela visão que as pessoas têm das apostas como uma sociedade, ou mesmo pela precisão das casas em definir valores para os mercados. E o apostador que quer permanecer lucrativo nesse mercado, ele tem que estar em constante evolução, justamente para acompanhar esse aumento na dificuldade. Então, basicamente, você precisa buscar constantemente melhorar o teu resultado, diversificar as casas que você faz as apostas para poder alcançar uma stake relevante e torcer para ter notícia ruim só de vez em quando, porque todo dia tá difícil. Dito isso, eu não posso deixar de comentar que o nosso resultado aqui como um broker está um espetáculo. Esse nosso primeiro mês de 2025 não tem queixa nenhuma. Realmente, embora tenha sido mais difícil a questão da gestão das contas,
o resultado nas apostas, assim, tá espetacular, excelente. Nós entregamos mais de 40% do resultado do ano passado inteiro só em um mês. E a expectativa é que esse resultado continue, porque o nosso modelo de operação aqui simplesmente foi alterado para as inteligências artificiais. E agora não tem mais uma oscilação absurda nos resultados. A tendência é que eles sigam o que eles apresentam nas planilhas. E o que eles apresentam por lá é justamente esse resultado que a gente está entregando agora no broker. Inclusive mais, porque tem outros modelos que ainda não estão ativos e que vão passar a integrar a operação do broker agora em fevereiro. E esses modelos de inteligência artificial vão ficar cada vez mais afiados, porque nós também estamos aprendendo mais e fazendo com que eles entreguem um resultado maior de acordo com os ajustes que a gente vai fazendo conforme o tempo passa. E é isso, galera. Nós temos vagas aqui no broker. Não perca essa chance de lucrar com a gente. Eu sei que a gente fala muito aqui de inteligência artificial, programação, enfim, o método que a gente está fazendo agora. Talvez você não tenha a condição de estudar isso tão a fundo, não está afim, simplesmente, porque eu sei que demanda bastante esforço. Então, chama a gente aqui no direct, vamos conversar a respeito da possibilidade da gente fazer um dinheiro junto aí. E era isso, minha gente. Valeu!